Fala, Freud, beleza? O que você me pede rindo que eu não faço rindo mais ainda? Vocês pediram e eu fiz. Hoje a gente vai falar sobre a She-Ra. Então se prepara para mergulhar no mundo de She-Ra, onde uma princesa se transforma em uma poderosa guerreira para lutar contra o mal. Segredos do passado, batalhas épicas e um destino incerto nos aguardam nessa jornada. A jornada de She-Ra começa com um evento traumático, seu rapto pelas forças da Horda, quando ainda era bebê. Criada para servir ao mal, ela descobre a sua verdadeira identidade e se transforma em uma guerreira lendária. Entre conflitos internos e batalhas épicas, She-Ra embarca em uma jornada de autodescoberta, enfrentando inimigos poderosos e desafios da sua própria psique. Então, se prepara para uma aventura inesquecível, cheia de magia, coragem e redenção. Essa é a história de She-Ra, a princesa do poder. A jornada de She-Ra começa com um evento traumático, o seu rapto pelas forças da Horda, quando ela ainda era bebê. Ela foi levada da sua família e criada por Hordak, líder da Horda, como uma arma para seus próprios propósitos malignos. Esse sequestro e manipulação da sua identidade desde uma idade tão jovem certamente deixou marcas profundas na sua psique. Durante a sua infância, She-Ra foi ensinada a acreditar que ela era uma guerreira da Horda, lutando contra os seus inimigos e obedecendo às ordens de Hordak. A sua existência era moldada por um ambiente de conflito e controle, onde o id dominava seus impulsos enquanto ela lutava para sobreviver em um ambiente hostil. Nessa parte a gente vai falar de id, ego e superego. Você não sabe o que é isso? Eu vou deixar escrito aqui na descrição, mas para você conseguir entender o vídeo é o seguinte, pensa assim. Para ficar mais fácil, o id é o impulso, o ego é o equilíbrio, o superego é a consciência. Juntos, eles formam a nossa psique e influenciam os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, vamos lá! A descoberta da sua verdadeira origem como princesa de Eterna e sua identidade como Adora marca um ponto de virada crucial na jornada psicológica de She-Ra. Quando ela percebe que a sua vida foi uma mentira, que sua lealdade foi manipulada e que ela foi raptada, um turbilhão de emoções e conflitos internos surgem. O ego de She-Ra começou a se formar à medida que ela enfrentava os desafios de reconciliar sua identidade verdadeira com a persona que foi imposta a ela desde a infância, que veio a se tornar a maldosa Capitã Adora. A revelação de seus poderes como She-Ra também desempenha um papel significativo na sua formação psicológica. Quando ela descobre a sua força e capacidade de defender os inocentes, She-Ra encontra uma nova fonte de identidade e propósito, que eventualmente se torna uma parte central de quem ela é. Quando a She-Ra descobre que foi raptada e criada pela Horda, isso desencadeia nela uma série de conflitos internos, onde o id pode inicialmente ser dominante, se manifestando através de uma gama de emoções intensas, como raiva, confusão e desconfiança. Ela sente impulsos de vingança contra aqueles que raptaram ela e usaram para seus próprios propósitos. Mas espera aí, Guilherme, She-Ra sequestrada? Então quem que era ela de verdade? Como que ela virou a She-Ra? Não tô entendendo mais nada. Então fica calmo que eu vou te explicar e vai ser agora. Mas antes de eu te explicar, vou pedir para você curtir esse vídeo, porque quando você curte, você impulsiona esse vídeo para mais pessoas e a gente cresce junto no canal e é muito importante porque a gente está no começo. She-Ra, ou Adora, foi sequestrada na série She-Ra, a Princesa do Poder, no episódio intitulado O Nascimento de She-Ra, parte 1. Esse é o primeiro episódio da série de 1985 que apresenta a origem da personagem principal. O exato momento do sequestro de Adora, posteriormente conhecida como She-Ra, não é detalhado em profundidade na série original, mas a narrativa geral sugere que foi uma parte de uma tática de guerra da Horda para enfraquecer seus inimigos e obter vantagem estratégica. O que é conhecido é que Adora foi levada da família real de Eterna onde ela nasceu. Assim, enquanto os detalhes precisos do sequestro de Adora podem não ser especificados, sua captura pela Horda é uma peça central na história de origem de She-Ra, moldando a sua jornada e o seu destino como defensora do bem. Após o sequestro, Adora foi criada por Hordak, o líder da Horda, uma força maligna que tentava conquistar o planeta de Etéria. E aqui, diga-se de passagem, dizem as más línguas que ele era o mentor do esqueleto e que eles iam sequestrar o He-Man e a She-Ra ainda bebês. Mas isso aí é muito spoiler, né? Vamos esperar um pouquinho. Então, voltando ao assunto, ela foi sequestrada por Hordak e sua comandante Shadow Weaver, também conhecida como Sombria. Ela foi criada como uma soldada da Horda. Ela cresceu acreditando que estava servindo uma causa nobre,
até que eventualmente descobriu sua verdadeira identidade e se rebelou contra a Horda, tornando-se She-Ra, a guerreira mais poderosa de Etéria. Nesse episódio, Adora é enviada em uma missão pela Horda. Durante essa missão, ela entra em uma caverna misteriosa, e lá dentro, Adora descobre uma espada mágica chamada Espada da Proteção. Quando Adora empunha a espada, ela é subitamente banhada por uma luz intensa, e uma voz misteriosa a chama, revelando a sua verdadeira identidade e destino como princesa Adora de Eternia e como guerreira lendária She-Ra. Ao mesmo tempo, imagens da sua infância começam a surgir em sua mente, e ela percebe flashes de memórias do seu tempo como uma criança, sugerindo que algo estava errado na sua história. À medida que essas memórias começam a se sobrepor à sua realidade atual, Adora fica chocada ao perceber que a sua vida foi uma mentira. Ela é inundada com uma enxurrada de emoções, incluindo confusão, incredulidade e uma profunda sensação de traição. Ela se sente enganada e manipulada, enquanto percebe que foi sequestrada e criada pela Horda, em vez de ter vivido sua verdadeira vida como princesa de Eternia. E vale lembrar aqui que enquanto He-Man tem o seu grito de guerra pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, a She-Ra também tem o seu grito de guerra, que é pela honra de Grayskull, eu sou She-Ra. Para quem não sabe, o grito de guerra se refere ao castelo de Grayskull, onde mora a feiticeira Zoar, protetora do castelo que guarda a fonte da... Não, ainda é muito cedo para spoiler. Bom, Grayskull significa crânio cinza literalmente, e o castelo é um crânio cinza literalmente. Esse momento de revelação marca um ponto crucial na jornada de Adora, pois ela é forçada a confrontar a verdade sobre sua própria identidade e origem. É um momento de profunda transformação psicológica, no qual ela começa a questionar tudo que ela sempre acreditou e a se abrir para um novo caminho de autodescoberta e redenção. Com o tempo, o ego de She-Ra começa a se formar à medida que ela enfrenta o desafio de reconciliar suas emoções e impulsos com a realidade. Ela começa a questionar a sua identidade e propósitos da sua existência, lutando para encontrar um equilíbrio entre os seus desejos individuais e as demandas do mundo ao seu redor. A descoberta que ela é uma princesa e mais tarde a revelação da sua verdadeira identidade como She-Ra são pontos de viradas importantes na sua jornada psicológica. Essas revelações desencadeiam um processo de introspecção mais profundo, levando ela a confrontar não apenas as circunstâncias do seu passado, mas também a responsabilidade e o potencial que acompanham sua verdadeira identidade. Nesse estágio, o superego da She-Ra começa a emergir mais forte. Ela sente a pressão de cumprir as expectativas colocadas sobre ela como princesa e heroína e se esforça para agir de acordo com os valores éticos e morais que ela representa. Ao longo da sua jornada, a She-Ra experimenta um processo de desenvolvimento e integração dessas três instâncias psíquicas, id, ego e superego, eventualmente emergindo como uma figura forte e compassiva, capaz de enfrentar os desafios do mundo ao seu redor com confiança e determinação. Se liga aqui, Freud. Vou falar para você 3 episódios onde aparecem o id, o ego e o superego. O episódio A Princesa em Perigo. Nesse episódio, She-Ra é confrontada com uma ameaça iminente à segurança de uma aldeia inocente pela Horda. Seus instintos de proteger os outros e enfrentar a Horda diretamente representam o id, seus impulsos primários e instintivos. No entanto, She-Ra precisa equilibrar os seus impulsos com as considerações práticas e éticas, porque se não fosse a ética, ela tocava o dane-se em tudo e já era. Ela é forte pra caramba, ela é irmã do... Já sabe de quem que ela é irmã? Não sabe? Então assiste aqui que eu vou te contar. Ela pondera sobre a melhor maneira de proteger a aldeia e seus habitantes, sem colocá-los em risco desnecessário, demonstrando assim o funcionamento do ego. A decisão final de She-Ra é enfrentar a Horda com uma abordagem estratégica, ao invés de agir apenas por impulso. Ela reflete o seu superego, onde ela age em nome do bem maior e da justiça, resistindo aos impulsos destrutivos e agindo de acordo com seus valores éticos. Um outro exemplo é o episódio O Julgamento de Light Hope. Nesse episódio, She-Ra e sua equipe enfrentam o desafio de resgatar os seus amigos que foram capturados pela Horda. She-Ra sente uma forte pressão para resgatá-los rapidamente, demonstrando um desejo de agir impulsivamente para salvar os seus amigos, representando o id.
No entanto, She-Ra precisa considerar os riscos envolvidos e planejar uma abordagem cuidadosa para garantir o sucesso da missão. Ela pondera sobre a melhor estratégia para enfrentar a Horda e resgatar os seus amigos com segurança, demonstrando o funcionamento do ego. A determinação de She-Ra em enfrentar a Horda e resgatar os seus amigos, mesmo diante de desafios e perigos, reflete o seu superego, onde ela age em nome de um bem maior, resistindo aos impulsos pessoais e agindo de acordo com seus valores. O último episódio é A Volta para a Eterna, parte 1 e 2. Nesse episódio, a She-Ra descobre a sua verdadeira identidade como irmã gêmea do Príncipe Adam, o He-Man. Esse momento desencadeia uma série de conflitos internos, representando o conflito entre a sua identidade como membro da rebelião e a sua conexão com a família e lar em Eterna. She-Ra enfrenta um conflito entre seguir o seu dever como líder da rebelião contra a Horda e o seu desejo de se reconectar com a sua família e o seu mundo de origem. Esse conflito interno ilustra bem os conceitos de id, ego e superego, enquanto She-Ra lida com as suas emoções e responsabilidades. A decisão final de She-Ra de permanecer leal à sua missão na rebelião, mesmo diante da tentação de retornar à Eterna, reflete o seu superego, onde ela age em nome de um bem maior, resistindo aos impulsos pessoais e agindo de acordo com seus valores éticos e morais. Essa menina aí é um exemplo, viu, rapaz? Ela é pra casar. She-Ra enfrenta desafios que testam seus impulsos, responsabilidades e valores éticos, representando exatamente os conceitos de id, ego e superego. Agora se liga, você conseguiu perceber que em todos os episódios apresentam os três conceitos? Percebeu que para que se consiga ter êxito nos desafios enfrentados, precisamos do funcionamento completo da psique? Da hora, né? Duvido que você enxergava isso. Agora vamos falar de neurose. Neurose é um termo usado para descrever um estado de saúde mental em que uma pessoa experimenta sentimentos como medo intenso ou preocupação excessiva, entre outros. Esses sentimentos podem interferir na sua vida cotidiana, causando um desconforto e afetando seu comportamento social, profissional e pessoal. A pessoa que tem neurose pode ter pensamentos negativos frequentes, dificuldade em lidar com o estresse ou problemas para controlar suas emoções. É importante a gente ressaltar aqui que neurose é um conjunto de sintomas que podem ocorrer em uma variedade de condições psicológicas, como transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e depressão, entre outros também. Dito isso, será que She-Ra tem obsessão? Na série She-Ra, a Princesa do Poder dos anos 80, She-Ra é retratada como uma heroína forte e determinada, e não tem indicações diretas de que ela tenha traços de obsessão. No entanto, há momentos que a sua dedicação à causa da rebelião e sua responsabilidade como líder podem ser interpretados como foco e determinação intensas, que poderiam ser percebidos como traços obsessivos se analisados sob essa perspectiva. Estou falando isso para você não falar, Guilherme, She-Ra é um desenho, não foi pensado nisso. Que fique claro, se alguém escreveu o roteiro tem uma mente por trás, assim a gente pode analisar. Um exemplo que poderia ser interpretado como um traço de obsessão é o seu comportamento inabalável em proteger Etheria e lutar contra a Ordem em praticamente todos os episódios da série. Embora esse compromisso seja uma característica positiva da sua personalidade como heroína, também pode ser visto como uma fixação ou obsessão com o seu objetivo de derrotar a Horda e garantir a segurança do seu povo. Dessa forma, embora não haja um episódio específico que retrate She-Ra como obsessiva, sua dedicação e foco em sua missão podem ser sim interpretados como traços de obsessão, dependendo da análise e da perspectiva do espectador. Onde a gente vê isso? O ataque de Catra. Nesse episódio, Catra, uma das vilãs da série, lança um ataque surpresa contra uma aldeia pacífica em Etheria, colocando os moradores em perigo iminente. A She-Ra é alertada sobre o ataque e imediatamente se lança em ação para proteger os habitantes da aldeia e enfrentar Catra. Durante todo o episódio, She-Ra demonstra uma determinação implacável em deter Catra e defender os inocentes. Ela enfrenta uma série de obstáculos e desafios, mas o seu compromisso com a sua missão permanece inabalável.
Mesmo diante de contratempos e adversidades, She-Ra não desiste até garantir a segurança da aldeia e derrotar Catra. A sua dedicação e foco em proteger Etéria e suas pessoas são evidentes em suas ações e decisões ao longo do episódio. Embora essa determinação seja uma qualidade admirável em uma heroína, também pode ser interpretada como um traço de obsessão, já que She-Ra parece estar totalmente imersa na sua missão de defender o bem e combater o mal, sem considerar as consequências pessoais ou seu cansaço físico. Vamos falar agora de fobia. Também não tem indicações diretas que a She-Ra sofra de fobia em nenhum episódio específico da série dos anos 80. As fobias são caracterizadas por medos irracionais e intensos em relação a objetos, situações ou atividades. No entanto, a gente pode especular que, dada a complexidade da psique humana, a She-Ra como personagem pode ter enfrentado momentos de medo intenso em situações de perigo extremo. Um exemplo disso pode ser encontrado em vários episódios em que a She-Ra enfrenta inimigos poderosos ou situações de risco para si mesma ou para os outros. Em tais momentos, é plausível que ela possa experimentar medo, embora esse medo seja justificado pelo perigo iminente ao invés de uma fobia específica. Se liga nesse episódio em que She-Ra enfrenta uma situação de perigo extremo, mas sem indicações de fobia. Vamos lá, o episódio é o julgamento de Light Hope. Nesse episódio, She-Ra e a sua equipe são capturados pela Horda e levados para a temível Ilha das Feras. Lá, eles são confrontados com uma série de desafios perigosos, incluindo criaturas selvagens e armadilhas mortais. She-Ra lidera sua equipe com coragem e com determinação, enfrentando cada desafio com resolução e habilidade. Ela demonstra uma força interior impressionante e uma habilidade notável em superar esses obstáculos. Apesar do perigo iminente e das ameaças enfrentadas, She-Ra não demonstra sinais de medo irracional ou ansiedade paralisante. Em vez disso, ela mantém calma e o foco, concentrando-se em encontrar uma maneira de escapar da Ilha das Feras e derrotar a Horda. No decorrer do episódio, a She-Ra e a sua equipe trabalham juntos para superar os desafios da Ilha das Feras, demonstrando resiliência, solidariedade e coragem diante da adversidade. Nesse episódio, embora She-Ra enfrente uma situação de perigo extremo, sua coragem e determinação prevalecem, sem indicativos de fobia. Ela enfrenta os desafios com bravura e liderança, se destacando como uma heroína destemida e resiliente. Antes de eu falar sobre compulsão aqui, eu vou pedir para você parar, se inscrever no canal, porque eu vou lançar um outro vídeo complementando esse. Então, se você está curtindo, se inscreve no canal para você ser notificado quando eu lançar os próximos vídeos. E se você tiver algum personagem que você quer que eu faça a análise, deixa aqui nos comentários. A sua inscrição é muito importante pra gente, o YouTube entende que o conteúdo é importante, manda para mais pessoas e a gente cresce junto. Estamos no começo e é muito importante. Compulsão. A compulsão é caracterizada por comportamentos repetitivos e irracionais que uma pessoa sente a necessidade de realizar, geralmente como uma resposta a pensamentos obsessivos. A gente pode interpretar algumas situações em que a She-Ra demonstra comportamentos repetitivos ou uma necessidade intensa de agir de forma específica em determinadas circunstâncias. Um exemplo disso pode ser encontrado em episódios em que a She-Ra enfrenta um desafio difícil ou uma ameaça à segurança de Etéria, e ela sente uma forte necessidade de agir rapidamente para proteger os inocentes. Um exemplo de episódio que sugere compulsão em She-Ra é A Princesa em Perigo. Nesse episódio, She-Ra é confrontada com uma ameaça iminente à segurança de um grupo de pessoas pela Horda. Ela sente uma forte necessidade de agir rapidamente para proteger os habitantes da aldeia e enfrentar a Horda diretamente. Apesar dos desafios e obstáculos que ela enfrenta, a She-Ra persiste na sua determinação de proteger os inocentes a qualquer custo. Ela se envolve em uma série de confrontos com as forças da Horda, demonstrando uma determinação implacável em garantir a segurança da aldeia. Embora esse comportamento possa ser interpretado como uma resposta natural ao perigo iminente e a responsabilidade de proteger os outros, também pode sugerir traços de compulsão se analisados sob essa perspectiva. Nesse episódio, She-Ra demonstra uma necessidade intensa e repetitiva de agir rapidamente para proteger os inocentes, o que pode ser sim interpretado como um traço de compulsão, embora isso não seja explorado diretamente na série. Histeria. Também não tem indicações diretas que ela possua traços de histeria.
A histeria é um termo que historicamente foi usado para descrever uma variedade de sintomas emocionais e físicos sem uma causa médica identificável, mas esse conceito é considerado ultrapassado na psiquiatria moderna. No entanto, a gente pode interpretar algumas situações em que She-Ra pode exibir comportamentos intensos ou emocionais em respostas a eventos dramáticos ou estressantes. Um episódio que pode sugerir traços de histeria em She-Ra é o episódio A Rebelião. Nesse episódio, She-Ra se apaixona por Seer Hawk, um pirata inicialmente alinhado com a Horda. Quando Seer Hawk é capturado pela Horda e corre o risco de ser executado, She-Ra é confrontada com uma mistura intensa de emoções, incluindo amor, preocupação e desespero. She-Ra demonstra uma determinação inabalável em salvar o seu amado e derrotar a Horda, mas suas emoções podem parecer intensas e dramáticas em certos momentos. Ela enfrenta uma montanha-russa emocional enquanto luta para salvar o seu amado e proteger Etheria. Embora esse comportamento possa ser interpretado como uma resposta emocional natural a uma situação estressante, também sugere traços de histeria. She-Ra enfrenta uma série de emoções intensas à resposta à ameaça à vida de Seer Hawk. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, porque eu vou lançar um outro vídeo complementando esse, então se inscreve para você ser notificado, e assim você ajuda a gente a crescer. Eu tava vendo aqui, a gente tem um vídeo com mais de 1.700 visualizações e poucas pessoas se inscreveram no canal, então a sua inscrição é muito importante.